Graça e paz de parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós que nos acompanham nessas curtas mensagens e meditações que gravamos através da rede social do YouTube. Seja você sempre bem-vindo. Hoje o nosso assunto é reconhecimento. E o texto que nós usamos para essa palavra é o que está em Isaías capítulo 52, verso 7, que diz: "Quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas e que faz ouvir a paz e anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz, o teu Deus reina." Em outras palavras, resumidamente, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, porque o Evangelho é boas novas, as boas novas de Deus para o homem. Ótimo. Isaías 52, verso 7. Muitas tarefas são nobres, importantes na vida. Por exemplo, ser pai ou ser mãe, o casamento, criar filhos, ter uma profissão, ser útil, enfim. A lista é muito grande das coisas importantes que podem ser nessa vida. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que anunciar as boas novas, ou anunciar o Evangelho, ou ser proclamador do Evangelho, é uma das tarefas das mais importantes, por isso é chamado também de sacerdócio. Não é? É porque dentre todas as vocações, esta, e eu particularmente considero um grande privilégio anunciar as boas novas, assim como também é um grandíssimo privilégio pastorear o rebanho que é do Senhor. É um privilégio realmente e um sacerdócio especial. Agora, nessa tarefa tão singular, tão importante, tão relevante, tão necessária para a sobrevivência sadia da sociedade, nessa tarefa, o pregador, ou aquele que anuncia boas novas, ele está submetendo-se também a algumas tentações, a alguns desvios. Pode ser o desvio de querer falar não o que a palavra de Deus e Deus está dizendo, mas o que ele quer dizer, o desafio também de dizer o que o povo quer ouvir e não o que a palavra de Deus realmente diz, mas também tem um outro desafio, que é muito comum na natureza humana, que é a questão do reconhecimento. Quem não gosta de reconhecimento? Quem não gosta de ser reconhecido, de ser apreciado ou mesmo elogiado? Quem não gosta? Bom, daí então nós queremos evocar um texto da palavra de Deus que está no livro de Atos, no capítulo 14, onde a partir do versículo 8 mostra Paulo e Barnabé na cidade de Listra. E lá, chegando, eles encontraram um coxo de nascença. Não sabemos exatamente que idade aquela pessoa tinha, mas ela nunca tinha andado na vida. E Paulo olhou, e os apóstolos, Paulo e Barnabé, olharam para ele e perceberam neste olhar que havia fé, havia uma certa ansiedade para receber alguma coisa deles, e realmente foi o que aconteceu. Paulo mandou firmar-se pelo pé, e ele levantou-se e andou. Isso foi um evento super extraordinário e inesperado naquela cidade, de modo que o reconhecimento do povo, da multidão que estava ao redor, se esparramou de um jeito tal que eles disseram assim: os deuses nos visitaram. Eles criam, portanto, naquele panteão, naquela imensidade de deuses, claro, tendo os deuses mais importantes. Então, não demorou, na multidão, disseram que Paulo e Barnabé eram dois deuses daquela mitologia grega que estavam presentes e visitando os habitantes e a cidade de Listra. Eles estavam sendo privilegiados. Até mesmo o sacerdote de Júpiter, que era o nome de um desses deuses, não é?
Até mesmo o sacerdote de Júpiter ficou envolvido nessa questão e já preparava o sacrifício do altar para oferecer sacrifício a esses dois servos de Deus. E no meio da multidão, esses homens de Deus perceberam que o reconhecimento estava errado. Então eles disseram, não queremos ser adorados, nem podemos receber adoração. Nós somos homens como vocês. Nós apenas viemos aqui anunciar o Evangelho, anunciar boas novas de quem fez o mundo, quem merece realmente ser adorado, quem criou todas as coisas. Enfim, ele apresentou as boas novas do Evangelho, um único Deus e uma única salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Frustrou a multidão, mas com isso eles estavam dizendo assim, esse reconhecimento da cura não me pertence, essa glória não é minha, esse poder não é meu, esta honra não é para mim, eu não sou merecedor dessa honra. Portanto, também não é para Júpiter, também não é para qualquer um outro Deus ou divindade do panteão de vocês, mas não é também para Mercúrio, como é o caso que Paulo foi chamado de Mercúrio, porque Paulo era o portador da voz. Então eles disseram que Paulo era a encarnação do Mercúrio. Enfim, a honra somente de Deus. É Deus quem cura. É Deus quem faz essa obra. É Deus quem salva. É Deus que amou o mundo, o homem veio a este mundo. Isso ficou muito claro no discurso de Paulo, interrompendo aquele reconhecimento, aquele fervor, aquele frenesi da multidão. Interrompeu tudo. Ele não estava aceitando. Ele estava corrigindo. E aí é o que vem acontecer posteriormente. Como resultado disso, não demorou, Paulo, ao invés de ser adorado, e Barnabé, ao invés de ser adorado, eles quiseram realmente tentar matar Paulo. Quer dizer, uma reação, um reconhecimento ao inverso, por causa da atitude dos pregadores, dos missionários. Não é? Então, aí vem-nos a palavra. Todos nós gostamos de reconhecimento, é verdade, não é? Mas quando se trata principalmente das obras de Deus, a gente precisa saber e precisa também professar e precisa exercitar que a capacitação vem de Deus, o dom é dado por Deus, a vocação é de Deus. Se uma pessoa tem a vocação para ser um mensageiro de Deus, tem uma chamada. Aliás, todo cristão tem a chamada para ser testemunha de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura, todo cristão, mas muito mais ainda aqueles que são vocacionados para cuidar da Igreja de Deus e para ser um missionário. Esses devem ter mais cuidados ainda para que o reconhecimento não seja para ele, mas o reconhecimento seja para Deus. A Deus toda a honra e toda a glória. A mensagem do Evangelho não pode ser distorcida. E a honra e a glória, o reconhecimento, não pode deixar de ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Apesar de nada contra a gente ser benquisto, de ser honrado, de ser reconhecido, de ser apreciado, não tem problema. Não há problema num elogio. É o que a gente pode fazer com elogio quando a gente quer receber o que a Deus pertence e somente a Ele pertence. Então, olha, até os pagãos reconhecem muitas vezes a graça de ser portador das boas novas. E isso é muito bom. Mas quem é merecedor de toda a honra e glória é o Senhor Jesus Cristo. A Ele, pois, toda a glória, hoje e eternamente. Amém. Um abraço, que Deus abençoe. Esteja sempre conosco, pastor Silas Rebouças Nobre, no YouTube, né? Sempre vendo aí as curtas e as breves meditações, como no caso, por isso que o profeta Isaías disse, conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. A glória a toda Deus, em nome de Jesus. Amém, até uma próxima.